Bom, como eu estava dizendo na minha primeira tentativa, essa live de hoje é para esclarecer dúvidas relacionadas ao direito civil sobre responsabilidade civil, né? Aproveitando enquanto o pessoal está conectando, eu estou terminando de editar aí alguns vídeos que eu já gravei. Então, em breve, vou postar aí alguns vídeos sobre responsabilidade civil para o pessoal do sexto semestre. E também estou preparando aí os vídeos para o pessoal do oitavo semestre sobre direitos reais de garantia, né? Além da live de hoje, também nós vamos ter aí uma live no sábado, às 14 horas, sobre direitos reais de garantia. E também no domingo, de novo, sobre responsabilidade civil, né? Vamos fazer aí esse intensivão para as provas na semana que vem, né? No meu caso, começa segunda-feira. Tem o pessoal aí que já vai ter prova de responsabilidade civil já na sexta-feira, amanhã, né? Então, quem tiver aí as suas dúvidas, algumas questões, pedir para algum tema específico, só enviar aí para nós. A gente vai procurar esclarecer as dúvidas, comentar aí um pouquinho sobre a responsabilidade civil, Código de Trânsito brasileiro e Código de Defesa do Consumidor, né? Na verdade, são esses três temas, os três principais temas que vão cair aí nas P2 de responsabilidade civil no sexto semestre, para todas as turmas aí de sexto semestre, né? Então, responsabilidade civil, Código de Trânsito Brasileiro e Direito do Consumidor, né, CDC. Quem tiver aí alguma questão, alguma dúvida, pode mandar aí que a gente está à disposição. E vamos ficar aí até uma meia-noite e meia, mais ou menos, 1 hora da manhã, conversando para quem tiver interesse aí em discutir um pouquinho. A Bia Cardoso está perguntando até que ponto os estabelecimentos bancários respondem objetivamente. Em relação aos estabelecimentos bancários, pessoal, nós temos que considerar algumas situações que são importantes. Os estabelecimentos bancários, eles têm dois tipos de atividade. São atividades específicas e atividades que são paralelas à relação bancária. Quando nós temos aí atividades paralelas ou até mesmo que ingressam no conceito de direito consumerista, ou seja, que entram na relação de consumo, no conceito de relação de consumo, o banco então passa a ser fornecedor de um serviço e o cliente do banco passa a ser consumidor. Aliás, o CDC ele deixa bem claro, logo no início do código, que os serviços bancários entram no conceito de relação de consumo. Então, quando se tratar de um serviço bancário que entra no conceito de relação de consumo, a responsabilidade do banco é objetiva em relação ao serviço prestado que ingressar no conceito de relação de consumo. Mas tem alguns serviços que não entram nesse conceito. A jurisprudência aí tem definido alguns serviços que não entram no conceito de relação de consumo, e quando isso acontecer, a responsabilidade do banco não será objetiva, a não ser que entra no conceito de risco administrativo e tal. Então, na verdade, vai depender da situação que nós considerarmos. Vamos colocar aí uma situação que tem de exemplo em vários livros, em várias situações. Uma situação a seguinte: o banco ele compensa cheque pré-datado, o cliente lá do banco ele emite um cheque pré-datado, quem recebeu esse cheque pré-datado deposita esse cheque antecipadamente, fora da data prevista para compensação pós-datada, melhor dizendo, né? Correto. O que vocês acham? Vocês acham que se aplica ou não se aplica
a responsabilidade objetiva numa situação dessa? Aliás, o banco é responsável? O banco ele pode negar compensação quando se tratar de cheque pós-datado? Né? A jurisprudência já tem decidido em várias situações que o banco ele é obrigado a respeitar essa data pós-fixada pelo cliente. Então ele não pode, em tese, compensar o cheque, mesmo a lei de cheque autorizando isso. O STJ mesmo já condenou alguns bancos que compensaram cheques de clientes pós-datados, né? E aí configurando nessa situação responsabilidade objetiva, na relação de consumo inclusive. Outras situações relacionadas à má prestação de serviço bancário e mais algumas outras hipóteses aí, o banco também foram condenados aí em indenizações relacionadas à responsabilidade objetiva também. Em outras situações, pessoal, que não entra no conceito de consumidor, aí então nós vamos aplicar aí a situação do Código Civil normal. E aí vai depender do que acontecer, né? Se eventualmente se enquadrar na hipótese do artigo 932, vai ser objetiva. Do contrário, não será objetiva. E aí se vai entrar no risco da atividade ou não. Se entrar em risco de atividade, é objetiva também, porque aí entra no parágrafo único do artigo 927. Então, na verdade, tudo vai depender, né? Agora, se encaixar no conceito de relação consumerista, é objetiva. Isso aí não tem dúvida, não tem questão, tá? Uma outra situação que também acontece muito, que volta e meia se questiona, o banco tem responsabilidade quando o cliente é assaltado fora da agência bancária. Isso já aconteceu em várias situações. O cliente ele ser assaltado fora da agência bancária e processar o banco querendo indenização acerca disso. Na verdade, pessoal, o banco ele é responsável pela segurança dentro da agência bancária, né? Fora da agência bancária ele não é responsável pela segurança, porque aí entra na segurança pública. Então, se o assalto acontecer dentro da agência bancária, o banco é responsável. Se o assalto acontecer fora da agência bancária, a princípio o banco não é responsável. Recentemente houve uma decisão que condenou um banco a indenizar o cliente e ele foi assaltado fora do estabelecimento bancário. A manchete da divulgação da notícia foi exatamente nesse sentido, que o banco foi condenado a indenizar um cliente que foi assaltado fora da agência bancária. Mas a hora que você entra na decisão, na verdade, a situação é completamente diferente. Ficou demonstrado ali que existia, na verdade era uma quadrilha, e alguns membros dessa quadrilha estavam dentro do banco sondando clientes, o que os clientes estavam fazendo, e a hora que o cliente passava a informação para quem estava fora, a hora que o cliente saía do banco, o cliente era assaltado. Então, provou-se que aconteceu essa, inclusive na investigação criminal e tudo mais, e aí, obviamente, por isso que o banco foi condenado. Por quê? Porque o cara estava lá dentro do banco passando informação para quem estava aqui fora, ou seja, o banco falhou na segurança. Então, nessa situação, o banco vai responder, e aí a responsabilidade é objetiva. Tá? Cezinha, não é da sua sala, é do sexto semestre sobre responsabilidade civil, beleza? Jéssica Nascimento está perguntando aqui, prof, se a decisão transitada em julgado na esfera penal atinge só o condenado na ação de reparação civil. Na verdade, Jéssica, isso que você está perguntando refere-se à ação civil ex delito, né? Os efeitos da sentença condenatória no direito penal dentro do direito civil, né? A gente sabe, pessoal, que nem todo ilícito civil nem todo ilícito civil gera um ilícito penal, mas todo ilícito penal gera consequências no direito civil, né? Normalmente, um ilícito penal gera também uma consequência no direito civil, que é a reparação do dano, né? E aí, qual que é o problema? Nós temos duas ações diferentes, uma ação penal e uma ação civil. Quando a comarca é pequena, é um juiz que vai julgar, então é difícil o risco de decisão conflitantes. Mas a grande realidade é que a maioria das comarcas no Brasil tem mais de um juiz.
E normalmente o juiz que vai julgar a ação penal não é o mesmo juiz que vai julgar a ação civil. E aí qual que é o risco? Nós temos decisões conflitantes. Para evitar isso, pessoal, o direito processual, tanto civil quanto penal, estabeleceram algumas regras que nós chamamos, que acabou se convencionando de se chamar ação civil ex delito. A primeira questão que a gente tem que observar é que o Código de Processo Civil ele autoriza o juiz a suspender o curso da ação civil enquanto estiver tramitando a ação penal. É uma das hipóteses de suspensão da ação civil dentro do aspecto do processo civil. Mas isso é matéria processual. Quando nós estamos tratando da responsabilidade civil, o direito material, nós também temos uma solução que é a vinculação dos efeitos da sentença penal na esfera civil. Então, o que acontece? Exatamente para se evitar essas decisões conflitantes, de uma situação onde o juiz penal condena e o juiz civil absolve, por exemplo, na mesma situação, com a mesma prova, o que a legislação estabeleceu? Algumas regras que vinculam o juízo civil quando já há uma decisão no juízo criminal. Então, nós temos aí duas situações que vão ocorrer esse fato. Primeiro, em relação às sentenças condenatórias no juízo penal. Quando nós tivermos sentenças condenatórias no juízo penal, vai necessariamente vincular o juízo civil. Então, quando o juiz penal condenar no juízo, no processo penal, automaticamente essa sentença condenatória já é também uma condenação no juízo civil. Então, a vítima, ela vai pegar essa sentença, vai liquidar, vai fazer o procedimento de liquidação e já vai partir para o cumprimento de sentença. Ou seja, não vai haver toda a tramitação de um processo de indenização com novas provas, com novos atos processuais, para chegar no mesmo final que é a condenação, né? Então, nessa situação, o que nós temos? A vinculação do juízo civil à condenação penal. Agora, quando a sentença é absolutória, quando o réu ele é absolvido no juízo criminal, nós temos duas situações. As situações onde nós vamos vincular o juízo civil também, e as situações que não vão vincular o juízo civil, ou seja, o juízo civil pode dar uma sentença diferente da sentença penal. Quando que a sentença absolutória vai também vincular o juízo civil? Em basicamente duas situações. Quando a sentença absolutória negar a autoria, falar, não foi o réu que praticou o fato. Nessa situação, o juízo civil também está vinculado. Então, significa dizer que no juízo civil, essa mesma pessoa também não poderá ser condenada. Por quê? Porque o juízo penal já falou que não foi ela que fez, né? Então, vincula o juízo civil. A segunda situação que vai vincular é a inexistência de fato. Não existe o fato. Não teve o fato criminal, né? Não teve o evento danoso em si. Se não existiu o evento, se não existiu no penal, também não existiu no civil, né? Então, nessas duas situações, a inexistência do fato e a inexistência de autoria. Cuidado que eu estou falando inexistência do fato e inexistência de autoria. O fato não é crime e também não é o fato de não haver provas para condenar o réu. São situações distintas, tá? Então, eu vou frisar. Inexistência de autoria e inexistência de fato leva à vinculação do juízo civil. Então, se a sentença absolutória lá no juízo criminal se fundamentar numa inexistência de fato ou inexistência de autoria, vai vincular o juízo civil. Agora, quando a sentença absolutória absolver o réu por falta de prova ou porque o evento lesivo, o evento criminal, o evento danoso, melhor dizendo, não configurou o crime, aí essa sentença não vai fazer coisa julgada no civil. Por quê? Primeiro porque, apesar de não ter provado lá no juízo criminal, ele pode provar no juízo civil. Segundo, porque
Às vezes a prova que existe no criminal não é suficiente para uma condenação criminal, mas é suficiente para uma condenação na esfera civil para fins de indenização. A gente tem que considerar que o rigorismo de prova no juízo criminal é bem diferente do juízo civil. E, em terceiro lugar, o fato que não configura crime nem sempre também não configura responsabilidade civil. Então, o que eu quero dizer? Como eu disse no começo, nem todo evento civil gera um crime, mas todo crime gera um evento nocível, né? Gera uma indenização. Então, às vezes não é crime, mas tem a questão da indenização nocível também, né? Então, também não gera efeito. E uma outra hipótese, uma terceira hipótese, é quando o réu é absolvido porque não houve culpa. Não se demonstrou a culpa dele lá no juízo penal. Só que aí tem um outro problema. A culpa no juízo criminal, no juízo penal, é diferente da análise de culpa no juízo civil. A gente tem que lembrar que no juízo civil, o mínimo de culpa já é suficiente para condenar numa indenização. Sem contar as situações onde não necessita-se da prova da culpa, né? Tem algumas situações que o juízo civil não precisa de culpa, que é a responsabilidade objetiva, né? Então, nessas situações não há culpa e, por isso, no juízo penal, que deveria se demonstrar o dolo ou a culpa, aqui no juízo civil, essa demonstração de culpa, em algumas situações, não existe, não precisa. Em outras situações, ainda que você prove um mínimo descuido do réu, já é suficiente para haver a condenação no pagamento de uma indenização. Então, é importante a gente considerar isso daí. Então, vou repetir. Algumas situações, a sentença no juízo penal vincula o civil. Outras situações, não. Quando que vai condenar? Quando que vai vincular o juízo civil? As sentenças condenatórias no juízo penal vinculam o juízo civil e as sentenças absolutórias por inexistência de fato ou de autoria vinculam o juízo civil. Quando que não vai vincular? Em 3 situações. A absolvição por falta de prova, a absolvição porque o fato não constitui crime, cuidado que não é inexistência de fato, aqui existe o fato, mas ele não é crime. E terceira situação que não vincula é a absolvição por falta de culpa. Não houve culpa, né, mas às vezes a culpa lá, aqui é diferente, no civil é diferente, então por isso também não vincula, tá? Outro detalhe que é importante a gente tem que considerar, pessoal, é que essa vinculação se refere apenas e tão somente ao réu na ação penal. Vamos supor a seguinte situação. Um policial ele é condenado lá no juízo penal por um crime que ele praticou durante o exercício do seu ofício militar. E aí, a vítima entra com uma ação contra o Estado. A pergunta é, a sentença que foi proferida lá no juízo criminal condenando o policial vai vincular o Estado aqui no juízo civil? A resposta é não, não vincula. Por quê? Porque lá o réu era o policial. Aqui, na ação de indenização, o réu é o Estado. São partes distintas. Então é necessário dar ao Estado o direito de defesa, o devido processo legal, dentro das garantias constitucionais que nós temos dentro do processo, né? Então, pessoal, quando que vai haver essa vinculação? Quando a parte que foi condenada lá no juízo criminal for a mesma parte na ação civil. Se não for a mesma parte, pessoal, não tem um efeito vinculatório, tá? Tem que ter a tramitação do processo normalmente para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório do Estado no exemplo que eu citei aí, tá? Só essas considerações. Não sei se eu consegui responder aí a sua pergunta, Jesse, mas qualquer coisa você repete aí o que ficou, que a gente esclarece de novo, beleza? Dano moral e estético pode ser cumulativas? Beleza. Seguinte, pessoal, o dano ele pode se distribuir hoje na doutrina moderna. A doutrina clássica entende que o dano ele se divide em material e moral, né? O dano moral na doutrina clássica abrangeria todo o aspecto que envolve direitos da personalidade da pessoa, tá?
A doutrina moderna, pessoal, preferiu subdividir as espécies de dano, separando o dano de acordo com a sua natureza. Então, hoje, pela doutrina moderna, o que nós temos? Danos materiais, danos morais, danos estéticos e danos psíquicos. O que é o dano material? O que é o dano moral? O que é o dano estético? E o que é o dano psíquico? Dano material, pessoal, aliás, inclusive, eu até estou postando um vídeo sobre isso daí, tá? Eu estou editando ele aqui, já ele vai estar lá na página. O dano material é aquele dano que verifica no aspecto patrimonial da pessoa, né? É aquele que você vai ver a lesão que se verifica no patrimônio da pessoa especificamente. Em relação ao dano moral, estético e psíquico, pessoal, a gente tem que lembrar dos direitos da personalidade. E a gente tem que lembrar que os direitos da personalidade, eles protegem aspectos físicos, aspectos psíquicos e aspectos morais da pessoa, né? O dano moral, hoje, ele está restrito à honra da pessoa, abalo à honra da pessoa. Então, quando nós falamos do dano moral hoje, dano moral indenizável, se refere ao abalo à honra da pessoa, né? O dano estético, pessoal, é aquele dano pelo afeiamento, né? Quando a pessoa, devido à lesão, ela fica com alguma deformidade, alguma sequela que a torna, entre aspas, mais feia, vamos dizer assim, no português bem claro, né? Se fosse assim no meu caso, eu deveria processar minha mãe, né? Porque, vamos dizer assim, não, é brincadeira, tadinha minha mãe. Mas o dano estético, pessoal, é em relação a esse afeiamento, essa questão de problemas, sequelas no aspecto físico da pessoa. Por exemplo, uma amputação, uma deformidade, uma cicatriz muito marcante, uma mancha, a própria paraplegia, e por aí vai. Vários aspectos que envolvem o físico, o corpo físico da pessoa. E o dano psíquico envolve aspectos psicológicos da pessoa, né? Quando nós falamos de indenização, pessoal, então a gente vai ter o dano moral, ele vai indenizar o abalo à honra. O dano estético vai indenizar a questão das lesões físicas da pessoa, as sequelas físicas da pessoa. O dano psíquico vai indenizar os aspectos psicológicos da pessoa, né? O detalhe, pessoal, é que como cada dano ele atua num campo específico, o dano material no campo patrimonial, o dano moral no abalo à honra, o dano estético na questão do corpo e o dano psíquico na questão da psique, do psicológico da pessoa, esses danos, todos eles são cumuláveis. Significa dizer, pessoal, que quando nós temos um determinado fato, esse fato pode gerar os 4 tipos de dano. Então, num determinado fato, pessoal, o que nós podemos ter? Dano emergente no campo material, lucro cessante, pensionamento, por exemplo, também no campo material, danos morais pela morte do filho, se a mãe estava junto lá também, danos estéticos porque ela ficou com uma cicatriz no rosto, e ao mesmo tempo também ela vai precisar aí de um tratamento psiquiátrico porque ela entrou em depressão. Também vai caber o dano psíquico. Então vejam, pessoal, que é cumulável, tá? Obviamente que na condenação o juiz tem que deixar bem especificado o que ele está condenando, né? O que é o dano moral, o que é o dano material, o que ele está condenando de dano material, o que ele está condenando de dano moral, o que ele está condenando de dano estético e o que ele está condenando de dano psíquico, tá? Como eu disse, pessoal, eu estou postando o vídeo sobre liquidação do dano, e lá na liquidação eu estou esclarecendo alguns aspectos de como se fixa essa questão da indenização no dano moral, no dano psíquico e no dano estético, tá? Mas como eu disse, pessoal, é possível a acumulação dos 4 tipos de dano, desde que o juiz diferencie e especifique exatamente o que é cada um dentro da condenação, para não condenar 2 vezes pela mesma coisa, né? Só para evitar tem que se ter esse tipo de cuidado quando vai se trabalhar a condenação, tá?
Catarina está perguntando se a pessoa, mediante estado de necessidade, gerar dano, ela é obrigada a reparar a reparação civil? Pessoal, o estado de necessidade, além de excludente de ilicitude, no artigo 188, ele também é considerado excludente de responsabilidade civil, só que tem um detalhezinho que a gente tem que observar, né? Estado de necessidade, pessoal, é aquela situação onde nós temos a pessoa ela comete um fato para evitar um perigo, por exemplo, a sua vida, né? O exemplo clássico está lá, navio afundando, só tem um salva-vida, eu mato o colega lá para poder pegar o salva-vidas, né? Ou também um exemplo muito trabalhado, né, no direito, que é o caso dos exploradores de caverna, né, onde aquele grupo de pessoas ficaram presas na caverna, fizeram lá o sorteio e mataram uma das pessoas lá para se alimentar da sua carne e sobreviver, né? Isso é um exemplo clássico de estado de necessidade. Mas no campo civil, pessoal, o que acontece? Nem sempre o estado de necessidade ele vai afastar a obrigação de indenizar. E o estado de necessidade no direito civil, na responsabilidade civil, ela é trabalhada no artigo 929 e 930 do Código Civil. E lá no artigo 929 e 930, pessoal, ele vai deixar bem claro a seguinte situação. Se a pessoa lesada não causou o perigo, quem provocou o dano é obrigado a indenizar. Então eu vou colocar a seguinte situação para vocês. Uma criança que está lá transitando lá na preferencial com seu carro de boa, tal, escutando um sonzinho, né, um Linkin Park lá no som, tal. E aí uma criança atravessa a rua. Para você não atropelar a criança, para você evitar um dano maior, você desvia, perde a direção do carro e entra dentro de uma casa. Quebra lá o muro da casa, estraga tudo lá. A pergunta é, o dono dessa casa, ele tem direito de reparação, ele tem direito de indenização contra o rapaz que provocou, que estava lá dirigindo o carro e que consequentemente bateu na parede lá da casa? É aí que entra a ideia do 929 e 930. Veja, se o dono da casa não tem nada a ver com essa história, ele é terceiro. E se ele é terceiro, pessoal, o estado de necessidade não vai afastar o dever de indenizar, tá? Então, o que acontece? Eu vou deixar claro aqui. Quando a pessoa que foi lesada pelo evento não tiver nada a ver com a situação, ou seja, for um terceiro, quem causou o dano vai ter que indenizar. No caso dessa casa aí, o dono da casa então tem direito de indenização contra o dono do carro, contra o condutor do carro que desviou para não bater, para não atropelar a criança, desviou e entrou na casa lá e causou dano na casa, tá? Mas o condutor do carro vai ficar no prejuízo? Não, né? O artigo 930 garante ao condutor do carro o direito de regresso contra os responsáveis pela criança para receber o que ele teve que gastar de indenização. Agora, vamos mudar o foco. O dono da casa é pai da criança que atravessou a rua. Nessa situação, pessoal, o dono da casa já não é mais terceiro, né? Ele é o responsável pela criança. Se ele é o responsável pela criança, nessa situação, o estado de necessidade atua e afasta o dever de indenizar, tá? Então, nessa situação específica, o estado de necessidade vai afastar o dever de indenizar, tá? Na situação anterior, não. Na situação anterior, o condutor vai ter que indenizar o dono da casa e depois buscar aí a reparação pelo direito de regresso contra o representante do pai da criança, certo? Não sei se eu consegui te esclarecer, Catarina, mas qualquer coisa você grita aí de novo que a gente te fala. A gente repete de novo aqui. Pessoal, infelizmente a minha internet ela está bem ruim. Inclusive hoje mesmo eu entrei em contato com a Oi, né, uma briguinha velha que eu tenho com a Oi aí. Quem sabe aí já não gera uma responsabilidade civil, né?
Mas eu entrei em contato com a Oi hoje exatamente por causa disso. A minha internet tá, de ontem para hoje tá terrível, piorou demais a qualidade de sinal. Isso na verdade tem se agravado nos últimos 20 dias. Por coincidência, não sei, pode ser, não sei. Mas uns 10 dias atrás, depois que começou a piorar a qualidade do sinal, eles me ligaram oferecendo um plano melhor, né, por um valor mais caro, obviamente. Né, e aí, né, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a qualidade da minha internet está bem ruim. Tanto que hoje fui obrigado a ligar para Vivo não, para Oi, para tentar resolver isso daí. Mas nos trancos e barrancos a gente vai tentando aí fazer a live, pessoal, na medida do possível, vocês vão mandando aí. De qualquer forma, pessoal, também eu vou salvar essa live, vou tentar salvar essa live aqui no celular para postar no meu canal, e aí vocês depois podem acessar a totalidade desse vídeo lá no meu canal no YouTube, né? Quem ainda não segue, siga lá, né? Como se diz, deixe lá o seu like, né? E aí nós vamos conversando aí. Como é que é? Me passa a fatura que eu arrumo pra você. Opa, pera que eu já vou passar pra você. Mas vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? Estou aí à disposição. Quem quiser perguntar mais alguma coisa aí, pode mandar. Então, Jesse, a Actio Civilis, na verdade, é a ação civil ex delito. Na verdade, o nome é Actio Civilis ex delito, né, que foi o que eu respondi para você na sua questão anterior. Eu não compreendi a relação que você quis colocar aqui sobre a ação contra o patrão, o que seria a Actio Civilis. Porque, na verdade, a Actio Civilis, o nome, na verdade, o completo é Actio Civilis ex delito, né? Não sei se eu consegui compreender bem o que você me perguntou. Em relação ao patrão, em relação ao empregador, a responsabilidade, nós temos dois tipos, né? Nós temos a responsabilidade do empregador pela relação de trabalho, né, que aí entra o direito do trabalho em si, a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, principalmente. E nós temos a responsabilidade do empregador por danos provocados pelo seu empregado, que lá na hipótese do artigo 932, inciso 3, acho que é o 3, se eu não me engano, onde também nós vamos ter a responsabilidade objetiva do empregador, tudo isso relacionado ao risco da atividade. Então nós vamos ter duas situações: os danos causados ao empregado, né, quando o empregado se acidenta no trabalho, por exemplo, né, o empregador ele é responsável objetivamente. E nós temos a situação onde o empregado causa danos a terceiros, a clientes ou a terceiros em relação ao serviço. Nessa situação, em relação a terceiros, também a responsabilidade é objetiva, só que aí não é pela relação de trabalho, e sim pelo artigo 932, inciso 3, né, onde nós vamos ter aí a responsabilidade objetiva do empregador por fatos provocados, por atos lesivos provocados pelo seu empregado durante a relação de trabalho, né, durante o que estejam ligados à atividade empresarial, à atividade exercida pelo empregador. Tá? Agora, em relação a Actio Civilis, esclarece para mim aí, vê se é isso que você está querendo saber, Jéssica. Qualquer coisa me manda novamente a pergunta aí que eu te comento. Em relação à liquidação do dano, pessoal, a liquidação do dano vai variar de acordo com a espécie de danos que nós temos, né? Em relação ao dano material, pessoal, nós temos duas espécies de dano. Nós vamos ter o dano emergente e nós vamos ter os lucros cessantes. O dano emergente, pessoal, é aquele dano que se verifica de pronto, de plano, né?
O dano patrimonial que ocorreu o fato lesivo, pronto, já verificou o prejuízo material. Esse é o dano emergente, né? Então, digamos, numa batida de um carro, um acidente de carro, o dano emergente vai ser exatamente o valor gasto para reparar o carro. Eventualmente, se nesse acidente vai alguém para o hospital também tal, as despesas médico-hospitalares também, dano emergente. Eventualmente, se nesse acidente morrer alguém, despesas com funeral, dano emergente, tá? Já o lucro cessante não, pessoal. O lucro cessante, de acordo com o Código Civil, é aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar, né? O que é o razoavelmente deixou de ganhar? Isso, na verdade, é um conceito indeterminado. O legislador deixou para o juiz definir o que é o razoável, né, numa situação, aquilo que razoavelmente deixou de ganhar, né? Agora, uma coisa tem que deixar bem claro, pessoal. O razoavelmente deixou de ganhar aqui não é dano incerto. O dano ele tem que ser certo. Não é aquela, eu achei que eu ia ganhar. Não é assim que funciona. Na verdade, tem que ter uma prova de que se não ocorresse o fato, a pessoa iria ganhar aquele valor ou algo aproximado naquilo, né? Por isso o que a gente falou, razoavelmente deixou de ganhar. Tá? Então não é um dano incerto, tá? A probabilidade de ganho era altíssima. Exemplo, esse cara do carro aí que bateu, ele era taxista, né? Ele usa o carro para trabalhar. Se não tem carro, ele não trabalha, né? Isso é o lucro cessante. A renda que esse taxista deixou de oferir por causa do acidente automobilístico, né? Isso é o lucro cessante. O lucro cessante, pessoal, ele pode se dar de várias formas, mas algumas formas são bem claras, bem básicas e que acontecem bastante, né? Por exemplo, valores fixos que acontecem de uma vez só, um pagamento só, acabou. Por exemplo, na situação de um show, tinha lá um show agendado, e aí, por algum motivo, que com a culpa do causador do dano, o show não se realiza. Vejam, vai ter o lucro cessante. Qual que vai ser o lucro cessante do produtor desse show? Aquilo que ele deixou de vender de ingressos, aquilo que ele deixou de vender de bebidas, aquilo que ele razoavelmente deixou de vender de comida, se for o caso. Ou seja, todo o lucro que ele poderia obter com a festa se torna lucro cessante, tá? Obviamente que, como eu disse, não é uma coisa... aquilo que normalmente se teria quando se tem um evento lesivo dessa natureza, tá? Uma outra forma de se ter o lucro cessante é através do pensionamento, que é o exemplo do taxista aí que eu falei, é porque ele não pôde trabalhar com o carro dele. Mas o pensionamento se dá de outras formas, pessoal. Existe o pensionamento por convalescença, que está lá no artigo 949 do Código Civil. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, artigo 949 e 950 do Código Civil. Esses dois artigos aqui, eles trabalham a ideia da pensão por convalescença. A convalescença, pessoal, ela pode ser temporária ou permanente. A convalescença temporária vai gerar o pensionamento pelo tempo da convalescença, né, enquanto durar a impossibilidade da pessoa trabalhar, ela, na verdade, ela deixa de... Ela não consegue oferir a renda, então ela passa a ter direito ao pensionamento. Esse pensionamento é o lucro cessante dela. E existe a convalescência permanente. A permanente, pessoal, ela pode ser total ou parcial. Quando que nós vamos ter uma convalescência total? Quando a pessoa ficar permanentemente inválida, não vai poder fazer mais nada, né? Por exemplo, ela sofreu um acidente, ficou paraplégica, está lá na cama, não pode mais trabalhar, não pode fazer mais nada, né? Isso é uma convalescência permanente total. Ela não pode mais trabalhar, ela não consegue mais oferir qualquer tipo de renda. Nessa situação, o pensionamento é integral durante toda a vida dele, ou pelo menos até um dia, eventualmente, ele voltar a trabalhar quando ele conseguir se recuperar. Mas isso aí é convalescência permanente, é enquanto ele viver.
Já a convalescência permanente parcial significa que ele está incapacitado para exercer a profissão que ele exercia antes, e que isso ocasionou a ele uma diminuição no seu patrimônio, no seu lucro, no seu ganho. Vamos supor a seguinte situação que até aconteceu num processo aqui na Sexta Vara Civil, né? O rapaz, ele era professor de artes marciais, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado e fraturou o pé, na verdade ele quase amputou o pé, né? E aí, pessoal, obviamente que ele nunca mais vai poder lutar, né? A forma como foi a fratura, praticamente ele não consegue mais exercer a profissão de lutador e de professor de artes marciais, que é uma profissão onde o professor ele precisa estar presente e praticando junto com os alunos, né? Então a mesma força de trabalho que ele tinha antes, hoje ele não tem mais, né? Por quê? Por causa do evento lesivo. Veja, pessoal, que ele pode exercer outras atividades, mas especificamente a atividade de professor de artes marciais, instrutor, como ele dava cursos para a polícia, aqui em Dourados e na região, no estado inteiro, na verdade, ele era um dos principais caras que trabalhava com isso aqui no estado, ele já não pode mais. Então ele teve uma diminuição na sua força de trabalho. E isso, obviamente, faz gerar o que nós chamamos de lucro cessante por convalescência parcial, permanente parcial, tá? Obviamente, pessoal, que não vai ser um pensionamento integral, mas vai ser um valor correspondente à perda da capacidade de trabalho dele, proporcional a essa perda de capacidade, tá? Já a liquidação também por lucro cessante, pessoal, pode ser de uma outra forma, que é o pensionamento por morte, né? E o pensionamento por morte, pessoal, tem um único requisito: a pessoa que morreu tinha a responsabilidade pelo sustento ou a probabilidade de sustentar a família, né? E às vezes isso é um pouco presumido, tá? Não significa que efetivamente havia esse sustento. Mas algumas situações a gente destacam aqui porque elas são bastante corriqueiras. Por exemplo, a morte do pai, a morte da mãe e a morte do filho, né? Essas três situações, pessoal, geram o pensionamento por morte, tá? Obviamente aí tem uma série de regrinhas especiais que é bem dificultoso, envolve uma série de atenção, né, para não errar, e não está na lei, isso aí é jurisprudência pura e doutrina pura, tá? Mas são as três situações básicas onde nós temos o pensionamento, né? Quando se morre o pai, quando se morre a mãe e quando se morre o filho. Importante também, pessoal, lembrar que ainda que a mãe, eu uso o exemplo da mãe, mas isso pode acontecer com o pai também, e eventualmente se a mãe exerce trabalho doméstico, vamos dizer assim, ela é a do lar, ela não trabalha economicamente falando, mas ela está lá na casa apoiando, ajudando, contribuindo com o trabalho doméstico, e isso, pessoal, não impede a indenização, tá? Mesmo que essa mãe de família, se ela morrer, mesmo ela não exercendo trabalho remunerado, o filho ou o pai, eles têm direito ao pensionamento. Obviamente que numa situação dessa vai ser pelo salário mínimo, tá? Mas tem direito a pensionamento. Outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui, pessoal, é que esse pensionamento ele envolve 13º salário também. Algumas jurisprudências e doutrinadores também defendem a ideia do pensionamento também envolver as férias, tá? O recebimento de férias. E um terceiro aspecto que é importante a gente destacar no pensionamento, pessoal, por morte ou por convalescência, é que o pensionamento previdenciário não interfere, não tem qualquer atuação com o pensionamento civil. Por quê? Porque são causas distintas, tá? Ficaria muito fácil, né, eu alegar que, para me eximir do meu dever de indenizar, eu alegar que o cara está recebendo uma pensão previdenciária. Tá, mas não interessa se ele está recebendo previdenciário ou não. Lá é direito previdenciário, ele está recebendo porque ele contribuiu, ele é direito dele receber a pensão porque ele contribuiu com a Previdência Social. Então não tem nada a ver. Aqui a condenação no juízo civil envolve o ato lesivo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a pessoa receber pensionamento previdenciário, não exclui o dever de indenizar no civil, tá? É a mesma coisa que o cara tem um seguro de vida, ele recebeu um seguro de vida e eu alegar que o recebimento do seguro de vida dele afasta o dever de indenizar dano moral, dano patrimonial e por aí vai,
tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Em relação ao dano moral, pessoal, a liquidação ela deve observar um fator bem simples. No Brasil, pessoal, ele não adota o sistema de dano moral tarifado, salvante algumas exceções, por exemplo, na hipótese de cobrança de valor já pago, né, onde o código fala lá que é condenado em dobro, devolução em dobro. Mas salvante algumas poucas situações onde nós temos a tarifação do dano moral, a verdade é que o Brasil, em regra, adota a teoria do dano moral arbitrável, ou seja, joga a responsabilidade da fixação do dano para o magistrado. E aí, pessoal, para fixar o dano moral, o magistrado ele deve observar o binômio compensação-punição. Veja, pessoal, que o dano moral, diferente do dano material, ele não visa reparar. Porque quando a gente fala reparar, significa voltar ao estado anterior, né? E obviamente, pessoal, que os abalos morais, na sua grande maioria, é impossível voltar ao estado anterior, né? Então, por isso que o dano moral, na verdade, não repara. O dano moral compensa o evento lesivo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo. Não tem dinheiro que pague a morte de um filho, né? Não tem nada que repare isso. Na verdade, você vai compensar, mas não vai ter nenhuma reparação. Por quê? Porque não tem dinheiro que pague a morte de um filho, né? Então, qual que é o objetivo do dano moral hoje? É fixar um valor que vai, em primeiro lugar, compensar o abalo moral, o abalo à honra, e em segundo lugar, punir o ofensor para que ele não reincida, para que ele não pratique novamente aquele ato lesivo, tá? Só que esse valor, pessoal, ele não pode ser tão elevado a ponto de proporcionar o enriquecimento da vítima, nem muito baixo a ponto de se tornar inócuo para o ofensor, ou às vezes muito elevado também a ponto de inviabilizar, por exemplo, a atividade empresarial do autor do dano, né? Às vezes se condenando em danos morais elevados a ponto de o autor do dano, se ele pagar, ele simplesmente fecha as portas. E aí qual que vai ser então a função social disso, né? Então tem que se tomar um certo cuidado nessa fixação por causa desses dois parâmetros aí. Mas o que é importante? O juiz, quando ele vai fixar o dano moral, ele deve necessariamente observar a compensação, punição, tá? Só que o STJ, pessoal, tá bem pacificado isso no STJ, que o dano moral hoje, pessoal, ele não é para qualquer situação, ele não pode virar um instituto banalizado, né? O fato lesivo ele tem que ser importante, ele tem que ser um fato que constitui uma situação grave, né? Ele não pode ser por questões mesquinhas, por sensibilidade exacerbada da pessoa, né? Até o STJ usa bastante essa expressão. O dano moral não visa indenizar aquela sensibilidade exacerbada da pessoa. Os fatos corriqueiros do dia a dia da sociedade, pessoal, não são indenizáveis pelo dano moral, tá? Isso aí, na verdade, entra apenas em outros aspectos, mas não é suficiente para causar dano moral. O dano moral, pessoal, ele deve ser tratado para fatos eventualmente, necessariamente importantes, né? A morte de um filho, situação que a gente vê bastante também, você comprar um carro, na hora de passar pelo registro do Detran, isso aí é uma situação que eu vivi, né? Você passar pelo registro do Detran, ficar lá com o carro, a hora que você vai vender, se descobre que o carro estava com o motor adulterado, né? Porra, que sacanagem, você passou lá o tempo todo com esse carro e agora o Detran que deveria ter cuidado para que no registro lá não tivesse passou e a hora que você vai vender se descobre que esse motor estava adulterado, né? Pô, e aí você tem o carro apreendido, tem que responder inquérito, é uma encheção de saco, né? A situação também, telefonia, toda hora dando problema, você vai tentar fazer uma ligação, a ligação cai toda hora, né? Aí você vai ver o seu plano que você mudou, acabou de alterar seu plano para reduzir o valor, dali 10 dias a operadora do nada altera seu plano de novo, aumenta o valor da conta de novo, sem você pedir, sem essa autorização, sem nada, entendeu? Então são situações
que são consideradas graves na sociedade. Não é qualquer coisinha que pode gerar um dano moral, né? São coisas importantes, né? O protesto indevido e por aí vai, tá? O dano estético, pessoal, é um dano simples, né? Ele tem tanto a natureza reparatória quanto a natureza compensatória. A natureza reparatória do dano estético está no sentido da possibilidade de se reparar a lesão, se reparar o dano estético em si, né, através de uma cirurgia plástica. E quando não é possível a reparação através de cirurgia plástica, então nós vamos aí então para a compensação, né? Seja uma amputação, por exemplo, não tem como você ter aí a reparação em si, né? Perdeu o braço, não tem como você reparar. Você pode até ter a prótese e tal, mas não tem como reparar. Então aí você vai compensar isso financeiramente, tá? E o dano psíquico, pessoal, também é bem simples, envolve aí os gastos para o tratamento médico psiquiátrico da pessoa, da vítima, tá? Então todos os gastos médicos, psiquiátricos, todos os gastos com medicamentos, os gastos com psicólogos e por aí vai, então vai entrar aí nesse campo do dano psíquico, certo? Não sei se eu consegui aí responder aí em bem apertada síntese como é que funciona a liquidação do dano, mas é mais ou menos a isso que a gente tem, que é isso que a gente se refere, tá? A responsabilidade civil pela perda de uma chance, né? A gente brinca, a perda de uma chancha, né? Pessoal, a responsabilidade civil pela perda de uma chance... Fui fazer a piada e agora enroscou a língua. A responsabilidade civil pela perda de uma chance, ela é bem simples. Não tem muita complexidade. O que acontece, pessoal? Você estava diante de uma situação onde você poderia ter uma chance de um ganho, de um lucro, de uma coisa importante, e aí não é uma mera probabilidade, e você acaba perdendo essa chance, né, por causa de um evento lesivo. Por exemplo, uma situação que eu já visualizei bastante não, já vi acontecendo. Um rapaz, ele estava se dirigindo em tempo hábil para fazer um concurso, e aí o voo dele atrasou a ponto dele não conseguir chegar a tempo para o concurso. Ele perdeu o concurso. A companhia aérea seria então responsável pelo dano que essa pessoa recebeu? Sim. O fato dela não prestar o concurso, ela está lá estudando 2, 3 anos para o concurso da magistratura, e aí acontece o fato a operadora do voo cancelar o voo, ele ter um atraso aí de mais de 20 horas de embarcar num voo, não conseguir chegar a tempo para o local de prova por causa do voo, e aí ele não consegue fazer o concurso. É exatamente essa situação onde nós temos bem caracterizado a perda de uma chance, né? O cara deixa de prestar um concurso por um evento que ele não teve culpa. Na verdade, ele foi a vítima do negócio, né? E aí, como é que fica? Todo o gasto que ele teve com cursinho, com livro, tempo de estudo e tudo mais, né? Assim, nós não vamos ter, mas ele iria passar no concurso? Não, às vezes pode até não passar, mas ele perdeu a chance, né? Ele perdeu a chance de se ter aí, dele conseguir eventualmente passar nesse concurso, né? Não sei se eu consegui responder, André, mas em apertada síntese é mais ou menos assim que a gente visualiza a perda de uma chance, tá? Hoje ele é bastante praticada em várias situações que nós podemos colocar aí a perda de uma chance como dano indenizado, tá? Só lembrando, pessoal, que não pode ser uma coisa muito hipotética também, né? Tem que ter aí uma certa plausibilidade na situação para configurar a perda de uma chance, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui.
Bom, vamos continuar aqui. A Milena está perguntando se é possível os pais receberem pensão mensal em caso de morte de filho menor que não trabalhava. Sim, é possível, sim. É uma das hipóteses onde o pai tem direito de pensionamento. E aí é uma coisa curiosa, tá, pessoal? O menor, até em relação a menores, os pais eles têm direito de receber pensionamento. A fórmula de cálculo que é um pouquinho complexa de entender, mas há o direito sim. Vamos colocar aí um menor que estava lá com 16, 17 anos, os pais têm direito de receber um pensionamento. Esse pensionamento vai ser calculado aí na média de 2/3 até ele completar em torno de 24 anos, 25 anos. A partir de aí recebe pensionamento em 1/3 mais ou menos. Aí vai dependendo da jurisprudência do tribunal, mas é mais ou menos assim que se calcula. Quando é menor de idade, no sentido de menos de 16 anos, o pensionamento ele vai começar a partir do momento da data que eles completaria 16 anos. Mas isso também varia de jurisprudência, tem aí uma série de fatores que a gente tem que considerar, mas há o direito sim, não é só o dano moral não. A morte do filho também gera pensionamento, só o cálculo aí é que varia de acordo aí com os tribunais, com o tribunal que você vai precisar fundamentar aí, onde você vai advogar, tá? Aqui no nosso estado mesmo é mais ou menos assim que funciona, tá? Mas é possível, se não é só apenas o dano moral não, cabe pensionamento também. Então, mas é isso mesmo, Jesse, que você está falando aqui. Quando o empregado, eu entendi agora o que você quis dizer. Quando o empregado ele é condenado no juízo criminal, o efeito da condenação criminal vincula o juízo civil em relação a ele. Em relação à empresa, por exemplo, como eu disse, em relação ao Estado, por exemplo, naquela hipótese do policial que eu falei, em relação ao Estado, a ação penal não faz coisa julgada. Tem que ter toda a tramitação do processo normal contra o Estado, né, para ver a condenação do Estado na indenização. Tá? E aí entra essa questão da actio civilis que você está falando aí. Tá? Obviamente, pessoal, que a condenação criminal ela vai servir como a prova maior, né, dentro da esfera civil. Obviamente, não tem nem como negar isso. Mas não vincula. O juízo civil ele vai se fundamentar na sentença penal para condenar também o Estado, considerando que a responsabilidade é objetiva. Tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu ver quem mais que perguntou aqui. Pessoal, a live caiu, né? Por isso que parou a transmissão aqui. Mas vamos retomar aqui. A gente tem ainda mais 10 minutos. Eu vou tentar responder. O duro que eu não lembro quem que fez a pergunta. Não sei se ele já entrou aqui. É sobre dano indireto, né? O dano indireto, pessoal, ele está relacionado com a ideia do dano direto. E que é diferente do dano reflexo ou dano em ricochete. Não se confunda. Na verdade, eu não lembro bem a pergunta que a pessoa fez, mas foi relacionado ao dano indireto. A hora que eu estava terminando de ler a pergunta, caiu a conexão. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? O dano direto é aquele dano que se verifica por uma ligação direta com a conduta do agente. E o dano indireto, ele não tem uma ligação direta, mas ele entra no encadeamento dos fatos. Ele vai no desenrolar dos fatos, acaba provocando outros danos que vão dando uma sequência, sempre, né? Vão numa sequência provocamento de danos. Mas o detalhe do dano indireto e do dano direto, da relação dano direto e indireto, é que todos se referem à mesma vítima, né? Vamos supor a seguinte situação, até o Pablo Stouzo traz esse exemplo. A seguinte situação: o cara compra um touro, e aí ele leva esse touro para a fazenda dele. Só que esse touro tem um vício redibitório. Ele tem uma doença e o touro morre por causa dessa doença.
Isso é o dano direto. Isso é o dano direto experimentado pelo autor, aquele que está relacionado diretamente ao fato. O cara vendeu um touro com uma doença e que não poderia ter acontecido. Isso é o dano direto. O problema, pessoal, é que essa doença era infecto-contagiosa e contaminou todo o rebanho bovino da fazenda do cara. E todo o rebanho bovino da fazenda do cara teve que ser sacrificado ou morreu por causa dessa doença. Esse em volta, esse rebanho bovino que já estava na fazenda e que morreu por causa da transmissão da doença, é dano indireto. Então veja, pessoal, a mesma vítima, um dano direto relacionado ao fato, ligado diretamente ao fato, e o dano indireto, ou seja, a consequência que se desencadeou por causa da situação do evento. Tá? Então, isso é o dano direto. O dano reflexo, pessoal, ou em ricochete, é aquela situação onde, além da vítima, outras pessoas são atingidas pelo evento lesivo. Terceiras pessoas são atingidas pelo evento lesivo, e aí entra os familiares, que eu lembro que eu acho que eu cheguei a ver essa expressão ali, os familiares. Então, o dano em ricochete ou dano reflexo, ele pode atingir terceiras pessoas, os familiares, por exemplo. Então, vamos colocar aí uma situação onde nós temos aí colocar aí. Eu estou lá dirigindo na via preferencial, vem um cara, fura preferencial, bate em mim, e aí na sequência da batida eu vou atingindo aí uma série de pessoas, acaba atropelando alguém, não sei, ou batendo em outros veículos. Isso é o dano reflexo ou em ricochete. O mesmo fato me atingiu e eu acabei atingindo outras pessoas por causa dessa batida aí que foi ocasionada em mim. Isso é dano reflexo. Por quê? Ele foi uma sequência, mas atingindo terceiras pessoas, terceiros na relação, tá? Que é diferente do dano direto, a relação dano direto e dano indireto, tá? A relação dano direto e indireto, ele sempre está relacionado com a mesma vítima, né? Então não vai atingir familiares, tá? Se vai atingir familiares, terceiros, então vai ser dano em ricochete ou reflexo. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho de dano indireto e dano reflexo, tá? Não sei se quem fez a pergunta entrou aqui, mas de qualquer forma, como a pergunta estava lá e eu não consegui terminar de ler, mas eu creio que seja mais ou menos isso que estava perguntado lá, tá? Foi você que perguntou, Henrique? Eu acho que foi você, sim. Não, mas é isso aí, Henrique. O dano indireto, ele pode decorrer de um vínculo negocial, sim, mas ele não atinge o vínculo familiar, não, tá? A consequência envolvendo terceiras pessoas é dano reflexo ou em ricochete, tá? O dano indireto é sempre relacionado à mesma vítima. Eu gosto desse exemplo do Pablo aí, porque ele esclarece bem a situação, né? Eu tenho aí, eu compro o gado, ele já vem com uma doença e que já é um dano para mim, esse é o dano direto, e por causa dessa doença todo o meu rebanho bovino também morre. Esse todo o rebanho bovino morrendo é o dano indireto, mas veja que a vítima é a mesma, sou eu, fazendeiro, que além de perder o dinheiro com o touro doente, eu tive que também perder o dinheiro com o resto do meu rebanho bovino, que também morreu por causa da doença que foi transmitida, tá? É mais ou menos essa a ideia aí, beleza? Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, Henrique, você me chama aí de novo que eu esclareço. Sobre responsabilidade civil automobilística, tá? Seguinte, pessoal. Quando a gente vai falar da responsabilidade civil automobilística, necessariamente a gente tem que lembrar do Código de Trânsito Brasileiro, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, pessoal, ele não traz normas de natureza civil, as normas de trânsito são de natureza administrativa e algumas normas de natureza penal, tá? Então não tem normas de direito civil no Código de Trânsito, mas o Código de Trânsito fornece para nós, pessoal, o regulamento básico, o regulamento legal
para a condição de veículos. E a partir do momento que você não cumpre esse regramento na condução do veículo, você pode gerar danos. Então, nesse gerar danos, você acaba respondendo pela responsabilidade civil. Como o Código de Trânsito, pessoal, não traz regras específicas de responsabilidade civil, a gente acaba aplicando o Código Civil, tá? Então, como é que vai ser a aplicação? O descumprimento de uma norma de trânsito que gera consequências no mundo civil, eu vou aplicar a responsabilidade civil geral que vocês estudaram, teoria geral da responsabilidade civil, tá? Como é que você faz, pessoal? Uma situação bem simples. Você vai analisar a norma de trânsito e vai ver a consequência. Quem está certo e quem está errado, né? É assim que você vai mais ou menos funcionar. Quando eu trabalho a responsabilidade civil na aula, eu destaco algumas situações bem específicas, bem corriqueiras que a gente vê na prática. Uma situação que dá bastante discussão é a questão do direito de preferência de veículos oficiais, né, que está lá no artigo 29, inciso 7 ou 8, mais ou menos, não lembro agora de cabeça. A gente tem que lembrar, pessoal, que os veículos oficiais, embora eles gozem de direito de preferência na circulação, eles não estão autorizados a ferir normas de trânsito, ainda que eles estejam em atendimento. Isso é importante destacar, pessoal, porque a gente às vezes se equivoca em achar que o veículo de socorro ou o policial que está em atendimento, ele pode fazer o que ele quiser, ele não pode. E tanto é que, se eventualmente o veículo do SAMU atravessa um sinal vermelho e causa o acidente, o Estado é responsável. Por quê? Porque o motorista do SAMU ele não está autorizado a ferir normas de trânsito. Ele tem direito de preferência na circulação. E isso, o descumprimento desse direito de preferência pode gerar multa para aquele que não der a preferência. Mas, de maneira nenhuma, o SAMU, o veículo policial, o bombeiro pode descumprir normas de trânsito no atendimento de uma ocorrência. E se ele descumprir e causar danos, o Estado é responsável. Tá? E aí também, pessoal, quando se dá o direito de preferência, não é de qualquer forma, né? Você vai fazer a preferência na medida do possível. Se não é possível dar a preferência, não tem o que fazer, né? Até estavam comentando lá na aula a situação onde, lá na Presidente Vargas, com aquele radar que tem ali na Presidente Vargas, onde no SAMU, o veículo do bombeiro que desce ali, tinha um pessoal aí avançando em cima da faixa de pedestre para dar a preferência e os radares estavam multando. E com razão. Por quê? Porque não pode. Simplesmente não pode avançar a faixa de pedestre, colocar o risco pedestre para dar passagem para o veículo do bombeiro, da polícia, do SAMU, de quem quer que seja, né? Se não dá para dar preferência, paciência, o veículo do SAMU vai ter que esperar. Afinal de contas, não é porque você vai ter um atendimento de urgência que você vai colocar a vida de todo mundo em perigo por causa disso. Tá? Então, pessoal, o direito de preferência ele existe, mas deve ser exercido dentro dos limites e das normas do Código de Trânsito. Lembrando que, se ocorrer um dano pelo descumprimento de uma norma de trânsito pelo veículo oficial, o Estado é responsável. Tá? E aí, pessoal, tem uma série de normas de trânsito que a gente deve observar aí, né? A regra da mão direita também é uma coisa que a gente tem bastante. Volta e meia aparece uma ação lá na Sexta Vara sobre isso, pessoal. A questão da falta da sinalização nas esquinas. Pessoal, a falta de sinalização nas esquinas não gera responsabilidade civil do município. Por quê, pessoal? Por um evento bem simples. Isso, o Código de Trânsito é bem claro em falar isso. Onde tiver sinalização, a sinalização deve ser respeitada. Então, se tem placa pare, você tem que observar a placa pare. Se você tem a placa de dar preferência, você tem que observar a placa de dar preferência. Se você tem uma sinalização semafórica, você tem que respeitar a sinalização semafórica. Tá? Agora, se você está diante de uma rotatória, quem está na rotatória tem preferência. Agora, não tem sinalização, como é que faz? O Código de Trânsito responde. A regra é bem simples, pessoal. Quem está na direita é o responsável. Aliás, quem está na direita tem o direito de preferência. Ele tem preferência na passagem. Quando o cruzamento não é sinalizado, pessoal,
A preferência é quem está na mão direita. Uma regra simples. E não adianta entrar com ação de indenização contra o município pela falta de sinalização por esse motivo, né? Por quê? Porque o Código de Trânsito imputa a responsabilidade no condutor. O condutor é o responsável. Então, a falta da sinalização, o dever de diligência na condução do veículo impõe que se pare e se dê preferência para quem está na direita. E, eventualmente, se ocorrer uma colisão, quem estiver na posição da direita do acidente é a vítima. E quem não está é o autor do dano. E vai ter que indenizar. E não adianta reclamar isso do município. Infelizmente não adianta. Por quê? Porque o código é bem claro nisso, né? Se você causa um acidente por uma falta de uma seta, você é responsável, né? Aqui em Dourados é uma situação absurda. Terça ou quarta-feira, não lembro, terça-feira, eu estava indo para a faculdade, eu estava na faixa da esquerda e um caboclo de caminhonete na faixa da direita. E eu me posicionei para ultrapassá-lo e o caboclo, do nada, vira para a esquerda, sem dar seta, atravessa a minha frente, como se não houvesse amanhã, né? Como é que faz, né, uma situação dessa, né? A grande verdade, pessoal, é que as nossas autoescolas, o Detran, não ensina ninguém a dirigir, não ensina trânsito, joga no mercado pessoas completamente imperitas na condução de veículos, né? Mas você é perfeito na condução do veículo? Não sou perfeito. Inclusive, no ano passado fui suspenso no meu direito de dirigir porque eu passei numa lombada eletrônica a 60 km por hora quando a velocidade era 30, né? Eu não via lombada e passei. Fui suspenso dois meses no direito de dirigir, né? Então não sou perfeito, não sou nenhum santo, tá? Mas alguns cuidados a gente tem que tomar, pessoal. Não é porque a gente está dentro do carro que a gente pode fazer o que quiser, né? E a gente tem que ter plena ciência de que a gente tem o dever, primeiro, de sempre sinalizar o que a gente está fazendo, e segundo, de respeitar velocidades limites para as ruas e rodovias, né? E eventualmente, se a gente descumpre uma norma dessa, automaticamente gera o dever de indenizar se eu causar um dano por causa disso, né? O fato de eu virar numa conversão proibida e bater, eu vou ser responsável. Se eu não observar o sinal vermelho e atravessar o sinal vermelho e provocar um dano, eu sou responsável, né? Eu estou lá andando a 80 km por hora, caí num buraco e estourei minha roda. Mas por que você está fazendo andando a 80 km por hora numa rua que você pode andar a 40? Mas se o buraco não tivesse lá, não tinha estourado meu pneu. Tá, é a mesma história do Porsche que bateu na advogada em São Paulo, que estava no sinal verde, mas bateu a 180 km por hora e matou a advogada que atravessou o sinal vermelho. E aí? O cara do Porsche foi responsabilizado. Ele estava certo. Mas por que ele foi responsabilizado? Porque ele estava em excesso de velocidade e ele assumiu a culpa. A partir do momento que ele estava em excesso de velocidade, ele atuou com culpa, né? Então, a responsabilidade de trânsito, pessoal, ela é bem simples. Na verdade, existe a norma de trânsito e você descumprindo a norma de trânsito, o dever geral de conduta, nós vamos ter a responsabilidade civil extra contratual, porque você está descumprindo uma norma legal, e automaticamente então a gente vai aplicar aí a teoria geral da responsabilidade civil para apurar aí a responsabilidade, a teoria do dano. Em apertada síntese, é mais ou menos isso que nós temos que considerar aí sobre a responsabilidade civil no trânsito. Não sei se eu consegui ser claro, Kleber, espero que sim, se não, você me chama aí novamente, tá? Beleza, Henrique, qualquer coisa, acho que por hoje está bom, pessoal. Eu vou agora me recolher. Espero aí ter ajudado o pessoal aí com algumas dúvidas. Vou tentar postar isso aqui lá na minha página no YouTube, tá? Creio que até amanhã, na hora do almoço, já deve ter feito o upload
se a internet colaborar, beleza? Sobre o direito de a crescer em relação ao pensionamento, Kleber, isso que você me perguntou aí agora é sobre o pensionamento, o direito a crescer no pensionamento? O direito a crescer no pensionamento é assim, tem doutrinador que entende que não é cabível na reparação civil, dentro do rateio que nós temos entre, por exemplo, a mãe e os 2 filhos que recebem a pensão. Tem doutrinadores que entendem que, havendo esse rateio, não é possível o direito a crescer, e tem doutrinadores que entendem que é possível. O que seria esse direito a crescer? Bem simples. A partir do momento que um filho ele se torna maior, capaz, ele não tem mais o direito, vamos supor que eventualmente ele casou, passou lá dos 25 anos, que é o limite máximo para receber o pensionamento, esse filho ele perde o direito de pensionamento, então a parte dele acresce na parte da mãe. Aí o segundo filho também casou, completou lá os 25, casou, a parte dele também vai acrescer na parte da mãe. Ou ao contrário, a mãe morreu também, né? Então a parte da mãe vai acrescer nos direitos dos filhos, né? Tem doutrinadores que entendem que isso na responsabilidade civil também é possível, assim como acontece no direito de família e no direito previdenciário. E tem doutrinadores que entendem que isso não é possível. Eu particularmente entendo que é possível. Eu não vejo nenhum empecilho para isso, até porque, tendo a ideia de que o pensionamento é um lucro cessante e que o pai, se ele estivesse vivo, esse valor passaria a ficar integralmente com ele e com a mulher, por que não acrescer? Né? Então eu entendo que é possível sim o direito de acrescer nos mesmos moldes do direito previdenciário e do direito de família. É mais ou menos assim que funciona. Certo? Entendeu? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrando essa live por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais, pessoal, podem mandar aí no meu e-mail, ou lá por mensagem no Instagram, ou no Facebook, lá na minha página. Que aí, na medida do possível, a gente vai respondendo aí com algum vídeo, ou eu gravo um videozinho rápido aí no celular mesmo, para responder a questão. Beleza? Então, beleza, pessoal? Até sábado, na nossa próxima live. No sábado, às 14 horas, vamos ter aí uma live sobre direitos reais de garantia. E no domingo, novamente, mais uma live sobre responsabilidade civil. Beleza? Então tá bom, pessoal. Boa noite para todos aí. Para quem vai fazer prova amanhã, boa prova. Espero que vocês se saiam muito bem aí, né? E estou aí à disposição, pessoal. Quem ainda não curtiu meu canal no YouTube, curte lá, compartilhe com os amigos, né? Curte também minha página lá no Facebook, né? E até mais, pessoal. Valeu!